This episode is brought to you by Companion. Iris and Josh seem like the perfect match, but when a weekend getaway turns into a nightmare, Iris realizes that things aren't as perfect as they appear. From the creators of Barbarian and the studio that brought you The Notebook comes a twisted tale of modern romance and the sweet satisfaction of revenge. Companion, now playing only in theaters. Rated R, under 17, not admitted without parent. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Eu tô muito feliz, cara. Final de semana eu fui jogo do Corinthians. Inclusive, quem for ver final feminina, né? Porque é o que eu acompanho. Se alguém for ver final feminina do jogo do Corinthians, dá um salve que eu também vou. Ok. Quer dizer que a gente vai se encontrar no estádio? Não sei. Mas quem sabe, né, galera? Se a gente estiver no mesmo setor. Do Mil e um Crimes. Torcida. Exatamente, pelo feminino do Corinthians, tá? Obrigada. Isso aí. Gente, o recado que eu tenho são dois, na verdade. O primeiro saiu o Mil e um Vampiros. Então, já está aí no ar para assinantes. Mês que vem sai para todo mundo. Então, para apoiadores já está lá. Você escutar a Jéssica falando do beijo do vampiro. Tá muito engraçado esse episódio. E o outro recado é sobre este episódio, que esse foi um dos primeiros casos que a gente fez no podcast. Se eu não me engano, foi episódio 25. A gente é muito recicladora mesmo, né, menina? Amiga, eu fiz um mini episódio na época e é tanta informação que na época eu já sabia que tinha que fazer um episódio grande, eu não fiz. Devia ter feito mais, sabe? E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha até isso hoje. Isso não quer dizer pra você, isso daí não é um incentivo pra vocês ouvirem os primeiros episódios. Tá? Não. É o episódio 30. Então, é uma releitura. Nem usei o roteiro daquela época, porque eu nem sabia o que eu tava fazendo naquela época, então eu fiz do zero a minha pesquisa. Que trabalhadora! Mas é isso, então, se você tá aí maratonando e tá, poxa, eu já ouvi, sim, você já ouviu, mas agora vai ser com mais profundidade, e como não é mini, eu vou ter com quem comentar essa desgraça deste episódio, porque na época eu fiz um mini, eu fiz sozinha, então não tinha com quem eu transmitir a minha raiva, a não ser com vocês. E se preparem agora pra passar raiva. Vamos passar raiva juntos, aí. Então, é isso, né? Bora pro episódio de hoje. Bora! O Scott Lee Peterson, ele nasceu em 24 de outubro de 1972 em San Diego, na Califórnia. Os pais dele eram o Lee Arthur Peterson, que era dono de uma empresa de embalagens, e a Jacqueline Ellen Latham, que era conhecida como Jack, que era dona de uma loja de roupas. A Jacqueline, ela havia crescido em um orfanato, desde os 4 ou 5 anos, mais ou menos, porque quando ela tinha apenas 2 anos de idade, o pai dela foi assassinado em um assalto. E depois disso, a mãe dela teve crises nervosas, ela não conseguiu dar conta de ser mãe solo, não conseguia criar os filhos, e aí, por conta disso, a Jack passou a vida toda no orfanato, procurando validação em relacionamentos, né, que em sua maioria eram abusivos, o que é uma coisa muito comum de acontecer, né, de crianças negligenciadas ou que crescem, né, em orfanato, porque realmente não tem como dar atenção para todas as crianças. E no caso dela, esse orfanato é bem complicado, era um lugar bem abusivo, apareceram várias denúncias de abusos depois, não da parte dela, né, de outras pessoas que estiveram lá, mas enfim, foi uma vida péssima. E aí, por 2 vezes, a Jack, ela ficou grávida e foi abandonada pelos pais das crianças, que aí ela acabou, né, tendo o mesmo destino que ela teve, colocando as crianças para adoção, porque ela realmente não tinha condições de criar esses filhos. Então, ela conseguiu manter o 3º filho, que era chamado John, que tinha 5 anos quando ela conheceu o Lee Peterson, e aí começou um relacionamento com ele. O Lee também já tinha 3 filhos de relacionamentos anteriores, mas no ano seguinte, que eles se casaram, nasceu o Scott, e aí ele se tornou o filho favorito, literalmente favorito, gente, é assim,
o Scott podia cagar na mão e jogar na cara deles, eles iam achar lindo. Não que ele fosse uma criança ruim, ele não era. Mas não que ele cagasse na mão. Não, ele não fazia nada errado até então. Mas ele era muito, muito, muito mimado. Eles não... conheço crianças assim. E, gente, péssimas para conviver. Assim, o casal em si já não é boa pessoa, mas pra frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Eles não Porque são normalmente boas quando pessoas. a criança é assim, é bem aquele meme do tipo, não vou onde meu filho não me cabe, o filho, sabe? Coisas quebrando assim, o Scott não era uma criança ruim, assim. Ele nunca foi uma pessoa má, né, até virar adulto. Então, ele virou um pedaço de ele mimadinho de merda quando era criança. Assim, ele é muito egocêntrico, extremamente narcisista, e eu acho que isso é reflexo disso, né? Que, tipo, os pais sempre colocaram ele acima de tudo, então, né, por que ele também não vai esperar isso das outras pessoas? Mas eu acho que também isso daí é o mal, que uma meia-culpa aqui do... filho... No caso, ele não é, mas meio que é o filho único. Exato, Ele tem Porque eu, por exemplo, eu sou filha única, né, gente? Então, eu sempre fui meio sem querer ser egoísta. Eu fui parando de ser egoísta Nossa, amiga, depois você de tem um adulta. irmão. Porque antes, depois de adulta, depois que eu fui entendendo o lance de empatia, quando você vai... Mas quando eu era criança, eu odiava emprestar coisa. Eu odiava, tudo era meu. Meu pai chegava em casa com um pacote, podia ser pra minha mãe. Era meu! Amiga, a experiência de ter um irmão é assim, é humilhante, mas é edificante também, porque você aprende desde cedo que nada é seu, tudo é nosso, né? É uma ser paciente também, né, menina? Ser paciente, você come coisa babada, porque seu irmão enfiou na boca pra não dividir, é esse tipo de coisa, sabe? É horrível. Isso constrói teu caráter. Muitas frases crontras, né? Você cresce falando que o teu pai te achou no lixo, né? Ai, a mãe achou não sei aonde. Esse tipo de coisa. Eu acho que a única experiência que eu tive com o irmão era coisa de primo, mas eram umas coisas meio que meus primos todos tinham irmãos, mas eram umas coisas que eu achava nada a ver, tipo, eu tava lendo no meu quarto quieta, aí eles apareciam, desligava a luz. Amiga, isso é ter irmão. Mas isso é 24 horas por dia quando você tem irmão, é assim. Livre. Ter irmãos é isso. Essa experiência maravilhosa. Enfim, desde muito criança, então, o Lee, né, que era o pai dele, ele ensinou o filho a jogar golfe e pescar, mas golfe era a paixão dele. E aí, aos 14 anos, ele já conseguia vencer o seu pai e sonhava em seguir carreira profissional no esporte. O Scott era muito querido por todos, ele era uma criança bem educada e simpática, assim, ele nunca deu problema, nem em casa, nem na escola. Ele era muito, muito dedicado na escola, os professores gostavam muito dele. E aí, enquanto ele terminava o ensino médio, ele estava entre os melhores jogadores de golfe juniores em San Diego. E por conta disso, em 1990, ele entrou para a Universidade Estadual do Arizona com uma bolsa parcial de golfe, mas quando ele deu de cara com competidores que eram muito melhores que ele na universidade, não era tão fácil, né, quanto o pai dele achava e ele. E aí os planos de seguir a carreira esportiva foram deixados de lado, ele, né, falou, foda-se essa merda, e eventualmente ele foi expulso do time porque ele levava o amigo dele, colega, que era o jogador top de todos, né, era o melhor de todos, ele levava este cara pra fazer festa e beber e tal. E quando o pai do cara ficou sabendo, dedurou ele pro treinador e aí ele acabou sendo expulso do time. Então, ele transferiu o curso de negócios internacionais, business, né? É que não é bem administração, né? Business, então é outra coisa. Negócios internacionais, ele mudou para a Universidade Estadual Politécnica da Califórnia e acabou mudando de área também e se formou em negócios agrícolas. Então, agricultural business. Então, é isso, ele ia vender fertilizante. Fazer negócios voltados para agrícola mesmo, que na região dele era algo bem em alta, assim, até faz hoje. sentido, né? Afinal, coisa, tipo, na região é mais agropecuária, talvez. Isso, Bom, enquanto ele fazia faculdade, o Scott trabalhava em um café em uma cidade vizinha. Um de seus colegas de trabalho era amigo de uma jovem chamada Lacey, que ia várias vezes na cafeteria visitá-lo e acabou se interessando por Scott. Ela deu um número de telefone para ele e os dois começaram a conversar e marcaram um encontro. Lacey Denise Rocha? Denise Rocha?
Rocha, sim. Denise Rocha? A família dela, tipo, é engraçado. Você ouvir nos podcasts gringos, eles falam Rocha, mas é Rocha. Será que tem algum... Eles são de origem latina, assim, mas não sei dizer. Sim. É porque o Denise... não, Denise também é Denise gringo, também né? tem, americana. Mas a Lacey Denise Rocha, sem sotaque, né, gente? Pelo amor de Deus. Nasceu em 4 de maio de 75 em Modesto, na Califórnia. Seus pais eram Sharon e Dennis, e ela tinha um irmão mais velho chamado Brent. Seus pais namoravam desde a adolescência e tinham uma fazenda de vacas leiteiras, onde Lacey cresceu cuidando de animais e plantas, que eram sua paixão. Quando ela e o irmão ainda eram bem novos, seus pais divorciaram, mas eles tiveram uma relação saudável com os filhos. Lacey e Brent moravam com a mãe em Modesto, e nos finais de semana ficavam com o pai na fazenda. Pouco depois, a mãe dela começou um relacionamento com Ron Grunsky, que se tornou uma figura paterna para Lacey. Depois de se formar no ensino médio, ela decidiu cursar horticultura ornamental na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia. Uma vidinha mais comum, né? Assim, né? É bem de boa mesmo, a família dela super de boa, eles eram tudo de boa. Gente boa, assim, realmente, é o contrário da família do Scott. Que já é meio confusa desde o início, né? Não, é ao contrário deles que são os filhos da puta, basicamente. Mais pra frente eu vou comentar em algumas entrevistas que eles deram, pra vocês terem noção do tipo de pessoa. Mas a família da Lacey era super querida, assim. A Lacey, inclusive, era uma pessoa muito simpática, muito amigável. Ela tava sempre sorridente, ela deixava uma boa impressão em todos que conhecia. Ela era muito baixinha, basicamente a minha altura, 1,55, e ela tinha cabelos castanhos e um grande sorriso. Pouco depois de conhecerem, tanto a Lacey quanto o Scott apresentaram seu novo relacionamento para familiares e amigos e expressavam que sentiam que tinham encontrado a pessoa com quem eles iriam se casar. Tanto a Lacey falou isso pra mãe dela, quanto o Scott também comentou com a família dele. Aí eles engataram um relacionamento sério e foram morar juntos em 97. E depois que a Lacey se formou, eles se casaram e abriram juntos um bar esportivo que vendia hambúrgueres chamado The Shack. Ambos gostavam muito de cozinhar e o bar deu certo, porque eles passavam jogos, né? Era um bar esportivo, e aí começou a encher nos fins de semana, quando tinha jogo as pessoas iam lá assistir. E com a experiência que o Scott tinha do tempo que ele trabalhou como garçom e o dom da Lacey em conseguir se virar com um pouco pra criar uma boa decoração e ambiente agradáveis, o bar virou um sucesso. Até então, né, vidinha massa. Tava tudo ok. Né, família legal, todo mundo gostando e... Aparentemente. Negócios bons, porque você cuidar de negócios e dar certo é uma raridade. Realmente, um bar principalmente é difícil, né, no começo, e eles deram sorte mesmo. Sim. Eles começaram a planejar comprar uma casa, mas os preços de imóveis naquela região eram altos demais. E apesar do bar ser um sucesso, Lacey queria começar uma família, pois sempre sonhou em ter filhos e por isso ela conseguiu convencer Scott que seria melhor que eles mudassem para a cidade natal dela, em Modesto, onde vivia sua família e amigos e seria uma rede de apoio para quando os bebês chegassem, que faz sentido, né? E, gente, cuidar de bar minha família já teve, gente. Nossa! É um perrengue. Qualquer coisa relacionada à comida, né? Olha, parabéns aí pros nossos ouvintes que tem negócios aí relacionados à comida, porque é um trabalho da... Nossa, essas mano. Coisas. É foda, é puxado demais. Então, Exato. Realmente dá muito trabalho. E aí ela não queria mais essa vida. O problema é lidar com bêbado, nossa. Também. E ela, tipo, tinha que trabalhar final de semana, sabe, os horários doidos. Ela falou, não, chega disso, eu quero me dedicar a ter uma família agora, vamos estruturar aí nossos horários. Exatamente. Bom, os dois venderam um bar e Scott começou a procurar por trabalhos em sua área em Modesto. E com a indicação de um ex-professor, ele conseguiu emprego em uma empresa de fornecedor de complementos agrícolas chamada Trade Corp. A empresa era espanhola e estava começando a expandir sua base de clientes nos Estados Unidos, e Scott conseguiu uma vaga de representante comercial para a Costa Oeste. Esse trabalho lhe permitia viajar bastante e ele ganhava um salário mais comissão vendendo sistemas de irrigação, fertilizantes e nutrientes químicos para plantações. Normalmente trabalho que você viaja, você ganha mais. Ganha bem. Mas é complicado para quem Sim. tem um relacionamento de casado, né? Uhum. Eu acho melhor pra quem é solteiro, mas sei lá, né? Se você é casado e quer ter filho, por exemplo... Mas o Scott agia como se ele tivesse solteiro. Ah, tá. Ele tava cagando pra isso. Então, pra ele foi ótimo, sabe? Porque... então...
Em outubro de 2000, o casal conseguiu comprar uma casa de 3 quartos por $177 mil. E juntos eles reformaram essa casa, decoraram eles como eles queriam, assim. Eles realmente fizeram de tudo que eles queriam na casa. A Lacey conseguiu um trabalho de meio período como professora substituta. E o Scott entrou pra um clube local pra jogar golfe, e os dois logo eram assim, aquele jovem casal que todo mundo gosta, que faz janta, faz festa em casa, sabe? Eles adoravam receber visita, então todo mundo ia lá nas jantas, enfim, todo mundo gostava deles. E aí, ele parece o Ben Affleck, inclusive, né? Parecia, quando ele era novo, sim. É. Então os dois eram, tipo, jovem, bonito, então, né? Sim, exato. Tá perto, né? A Lacey, em 2002, descobriu que finalmente estava grávida e o seu parto iria acontecer em fevereiro de 2003, né? Segundo aí os planos. E os preparativos para a chegada do bebê, que eles chamaram de Connor, começaram. A Lacey participava de aulas de yoga pré-natal e eles decoraram o quarto do bebê com um tema náutico. Mas, assim, enquanto quem tava de fora enxergava um casal feliz e com a vida perfeita, o que ninguém sabia, além da Lacey, era que, na verdade, o Scott não era o cara legal que todo mundo imaginava. Desde o início do relacionamento com a Lacey, ele tinha casos extraconjugais. Assim, muitos casos. Não foram poucas mulheres, não. E ele nunca foi fisicamente abusivo com ela, nem nada, mas ela pegou ele algumas vezes com outras mulheres e, né, ele pedia perdão, enfim, ela perdoava, mas ele ia lá e fazia de novo. Em novembro de 2002, com a esposa grávida de 7 meses, ele conheceu uma mulher chamada Amber Frey. Ai, gente, homem que faz putaria com mulher grávida é um negócio assim, ó. Ai, amiga, você vai passar raiva nesse episódio. Pior que eu já sei o caso deles, porque eu vi, né, o documentário. Não tem como não saber, é bem famoso, né, esse caso. Eu vi o documentário da Netflix e agora que me caiu a ficha, mas mesmo assim, velho, é um negócio que eu fico assim, porque, obviamente, gente, trair não é legal. Óbvio que eu tô falando dentro de um acordo monogâmico, né? Sim, sim. E se você não tem um acordo monogâmico, já não é mais traição. Ponto. Sim, tá todo mundo de acordo, tá ok. Exatamente, mas se tá dentro de um acordo monogâmico e aí a pessoa tá grávida, que é um momento tão delicado, sabe? Acho muito problemático, né? Enfim. Já é problemático na vida, né? Mas enfim, vocês entenderam. Yeah. Que é um plus de agravante de não tem menor respeito, né? Bom, em uma das suas viagens de negócio, o Scott estava dando em cima de uma mulher chamada Shawn num bar de hotel, como sempre fazia nessas ocasiões, né? Hábito. Ai, gente, então, cara, é bizarro, assim, tem relatos de amigos e tal, colegas de trabalho, que dizem que, assim, ele fazia isso direto, ele comentava, assim, que ele tinha que colocar, o que ele podia colocar no cartão de visita dele pra conseguir mais mulher. Ele fazia essas perguntas pros colegas. Meu Deus, cara. E aí um cara fala, bota aí que você é rico. Daí ele falou, não, que ele ia colocar HB, a sigla HB, que quer dizer Horny Bastard, que seria basicamente um filho da puta com tesão, em tradução livre. Então, assim, ele era esse tipo de homem nojento. E os relatos das mulheres que se envolveram com ele, você consegue ver um padrão de como ele era manipulador e como ele era basicamente um camaleão, assim. Ele é realmente um sociopata, porque ele adaptava. Ele se adaptava a cada situação com cada mulher, ele era uma pessoa diferente. Porque o lance, gente, desses caras, assim, que se envolvem... Porque é um lance quando a mulher, por exemplo... sei lá, tá ciente do relacionamento ou não, né? Muitas vezes. Mas tá a fim de ter uma coisa mais, sei lá... Algo mais voltado pro sexual e nada de relacionamento, ou algo voltado pro romântico. Mas normalmente a pira desses caras é realmente uma manipulação mesmo, né? A conquista, né? É o que exatamente dá prazer pra eles, é a conquista de fazer a mulher se apaixonar. Poderiam ficar com mulheres que, enfim, só estão afim de sexo. Mas não não, ele teve alguns casos assim e tal, mas realmente... Não é a maioria das vezes, né? A maioria das vezes ele enrolava, mentia e ia levando ela. Assim. Ele perguntava para ela qual a sua posição sexual favorita e ela rejeitou seus avanços, dizendo que tinha um noivo, mas que podia apresentá-lo para uma amiga que estava solteira. Scott aceitou a proposta. Mano! Aí já pensou...
Ai, sei lá, gente. Mesmo solteira, eu acho isso meio bizarro. Imagina um cara chegando em mim e falando: você gosta de ser comida de 4? Eu não, mas minha amiga. Cara, nunca queria apresentar esse cara pra ninguém, sabe? Tipo, porra, amiga, qual que é o teu critério, pelo amor de Deus, né? Mas é aquela, ele era jovem, bonito, dinheiro, né? Então, sim. Porque mesmo, gente, porque mesmo se você não esteja pra relacionamento, tem que ter uma noção, né? Ai, pelo amor de Deus, né, amiga? Pelo amor de... Enfim, o Scott aceitou a proposta, claro, né? Porque pra ele era bem aquele meme do caiu é vapo. Então, e assim, ele conheceu a Amber, uma massagista de 26 anos que morava em Fresno e tinha um filho pequeno de outro relacionamento. Ele conversava por telefone algumas vezes, né? E tiveram o primeiro encontro na metade de novembro. Scott preparou um encontro romântico e recebeu Amber com flores e uma cabine privada de um restaurante. Ele reservou um quarto de hotel para passarem um fim de semana juntos, onde tomaram champanhe e comeram morangos. Ele não disse para Amber que era casado e ela sentiu que havia encontrado o homem perfeito. Ó, de fuder, né? Porque, tipo assim... E é aquela coisa, diz que não é casado porque provavelmente viu que era uma mulher com filho, que não ia talvez, né, tipo... se ficar à toa, enfim, né? Bom, eles tiveram poucos encontros, mas todos esses encontros que eles tiveram, acho que foi uns 6, assim, duraram mais de um dia. Ele planejava, tipo, passar num hotel, ir na casa dela, então eles ficavam bastante tempo juntos, quando eles estavam juntos. E aí... Namoro, né, praticamente. Exato. Eu acho que é um relacionamento, assim, começando a ser sério, né? Até porque, assim, ele demonstrava estar se dedicando à relação e ele não mentiu apenas sobre ser casado, mas ele também mentiu sobre o trabalho e disse que ele era um homem de negócios internacionais. Claro, né? Porque ele vai ter que passar muito tempo fora, longe dela. Então, ele dizia que estava sempre viajando para outros países e, por esse motivo, ele não ia poder passar o fim de ano com ela. Afinal, estava chegando o Natal e Ano Novo. E ele disse que ia estar viajando para conferências e visitando familiares em outro estado. E aquela coisa, tipo, se fosse também um rolê meio somente casual, ele não ia dar tanta explicação. Sim, exato. Exatamente. É. E assim, tanto não é tão casual que ele conheceu... Eu botei aqui o filho, mas eu não tenho certeza se é filho ou filha. Algumas pessoas dizem que é um menino, outras dizem que é uma menina. Mas enfim, ele conheceu a criança. Tinha 2 anos, eu acho, a criança. Ele conheceu o filho dela. Então... Sabe, uma mãe solo não vai apresentar o filho pra qualquer pessoa, sabe? Ela né, vai apresentar quando ela se sentir segura daquele relacionamento. E o Scott ajudou eles a decorar a árvore de Natal na casa dela e fazia promessas de conhecer a família dela. Ou seja, dinâmicas completamente quem tá namorando sério. Casalzinho total. E aí, no início de dezembro, a Shawn, que era aquela amiga que apresentou, né, a Amber... Ela ficou sabendo por amigos em comum que o Scott era, assim, casado. Ela comentou, assim, com uma pessoa, não, porque a Amber tá saindo com o Scott Peterson e tal. E a pessoa, o Scott Peterson? O fulano, que mora em tal lugar? Não, mas ele é casado. Ela, não. E aí ela ficou puta, né? Ela falou, não pode ser. Eu apresentei ele achando que ele era solteiro. E aí ela ligou muito brava pra ele, ameaçou contar pra Amber, e aí ele implorou pra ela não contar nada, ele falou assim, não, eu fui casado, mas eu vou explicar tudo pra ela, por favor, deixa eu explicar. E aí ela falou, tudo bem, vocês que se entendam. E aí naquele mesmo dia, que ele tomou esse fecho, ele começou a fazer algo interessante, que mais pra frente vai fazer sentido, que ele começou a pesquisar sobre correntes marítimas da Baía de São Francisco. Pescador? Ele gostava de pescar, mas até então ele tinha passado anos sem pescar. Então, do nada, voltou essa... Será que é uma vontade de um homem de meia idade que resolveu... Do nada. Pescador, do nada, né? Do nada. Vou reviver aí minhas memórias de infância, adolescência. Por exemplo, com meu pai. eu do nada tô fazendo uma coisa que é a cerâmica. Inclusive, gente, tem algumas coisas prontas. No final do episódio eu falo. Vai rolar o sorteio, hein? Isso aí. Estão belíssimos. Mas enfim, muito voltando. Não, mas procurar coisas marítimas do nadão também é estranho, né? No dia 9 de dezembro, o Scott foi visitar a Amber na casa dela e disse que tinha algo muito sério pra falar com ela. Ele chorava incontrolavelmente e Amber tentava fazer de tudo pra acalmá-lo. Ai, chantagem, né? Demais, olha só, cara. Isso me lembra tantas coisas. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu falar e disse que não havia sido completamente honesto com ela.
Scott disse que havia perdido sua esposa e aquele seria o primeiro fim de ano sem ela. Olha e ele só. disse que não havia contado tudo antes, pois era um assunto que o perturbava muito. Perdi minha esposa. Olha, quando a Amber respondeu que não estava brava com ele por não ter contado antes, Scott pareceu aliviado e feliz que agora ela sabia a verdade. Ai, gente, que ódio. Eu tô rindo que é muito desgraçado esse homem. E me dá mais ódio porque ele tem tanto defensor. Ai, eu fico muito puta. Exato. Ai, eu fico muito Porque puta com essa aí história. é sempre a culpa da mulher, porque a mulher foi trouxa, porque a mulher não sei o que, isso, né? Uhum. Mas, gente, é manipulação purinha, meu amor, entendeu? Sim. E se a mulher tá numa dependência emocional, ou, enfim, né, muito envolvida, vai acreditar. Afinal, Sim, você tá se envolvendo com aquela pessoa, por que não acreditar, né? exato. Não é saudável também desconfiar de tudo sempre, né? E, gente, lembrando 2002, tá? Não tinha rede social fácil assim, você não conseguia encontrar informações das pessoas. E americano não tinha um Orkut. Não tinha mesmo. Os americanos não tinham Orkut, né? Não. Bom, Amber chegou a perguntar se ele era casado atualmente e ele disse que não, atualmente não. Amber não o pressionou por mais detalhes. Depois disso, viu o quanto aquele assunto o deixou transtornado. Ela não sabia se o que ele disse de perder a esposa significava que ela havia morrido ou deixado. A gente, olha... assim, dá pra entender, dá a entender, perdi minha esposa, ela morreu, né? Uhum. É o subtexto ali que ele tá deixando, né? E Só que ela, tipo... E se você tá chorando copiosamente... Exato, ela viu, assim, que ele tava muito transtornado e falou, que não, eu não vou ninguém pressionar. vai chorar pra namorada porque terminou com a esposa. Exato. Entendeu? No mesmo dia em que inventou essa história para Amber, ele comprou um pequeno barco de alumínio no valor de $1.400, que pagou em dinheiro, mesmo ele não tendo dinheiro sobrando para gastar com algo supérfluo. E assim, a questão do barco, não se tem confirmação se a Lacey sabia ou não. O mais provável é que ela não sabia do barco, porque ele guardou no armazém que eles tinham. O que eu já acharia uma cuzãozice também, da pessoa ser casada. Porque assim, o lance é você ser rico. Exato. Entendeu? É verdade. Cada um ganha 10 pau. Porra, foda-se, entendeu? E se 10 ganha 10 pau não é ser rico, mas na minha vida. Na minha atual conjuntura. Ia ser quebrar um galinho, né? Mas vamos supor, cada um ganha uns 10 pau. Tipo, mano, gastei R$500 comprando uma coisa idiota. Foda-se, sabe? A não ser que vocês estejam juntando uma grana e tudo mais, você não precisa dizer pro outro. Mas, poxa, se você é um fudido e gasta $1.400 num barco... assim, eles estavam se preparando pra chegar um nenê, sabe? Bebê é gasto, gente. Criança gasta. Então, né, porra, você vai... Já viu quanto custa um NAN, minha galera? Nossa, inclusive cara. É isso, hein, viu, gente? Se protejam. Já viu quanto custa um NAN? Uma fralda. Bem mais barato que um pacotinho de Ola. É verdade. Ola, patrocina a gente. Estamos aceitando. Bom, no dia 14 de dezembro, tanto a Lacey quanto a Amber tinham festa de Natal pra participar. No caso da Lacey era de amigos e no caso da Amber era de trabalho. E aí o Scott, ele teve que decidir qual festa ele ia participar. Ele mentiu pra esposa, dizendo que ia ter que trabalhar porque o chefe dele tinha chegado da Europa inesperadamente. E o chefe dele morava em Portugal. E enquanto a Lacey foi sozinha na festa de Natal dos amigos, o Scott, na verdade, estava com a Amber na festa do chefe dela. Foi fotografado tudo com ela, com toquinha de Papai Noel e ela sentada no colo dele. Depois disso, o Scott disse pra Amber que ele ia ficar longe não é viajando. Um relacionamento, meu filho, pelo amor de Deus. Cara, foi na festa da firma com ela. É um relacionamento. Você não leva qualquer pessoa na festa da firma, gente. Não, você não leva uma pessoa que você tá pegando aleatoriamente na festa da firma. Não, é porque não. Vai que a pessoa dá um caos, entendeu? Começa a entornar, fica loucona. Exato. Exatamente. É o que eu acho também. E, enfim, ele falou pra Amber assim, eu vou ficar longe viajando por um tempo, então a gente só vai se ver em janeiro, enfim. Vou tentar te ligar, mas não garanto nada. E, na verdade, a Amber só foi falar com ele no dia 31 de dezembro, mas aí a pedidos da polícia. Mas o que aconteceu durante este tempo, até a Amber ligar, né, pra ele a pedidos da polícia? O que aconteceu?
No dia 23 de dezembro, o Scott e a Lacey foram até o salão onde a irmã dela, meia-irmã na verdade, né, chamada Amy, trabalhava. A Amy cortou o cabelo do Scott, como ela sempre fazia, e ensinou a Lacey a cachear o cabelo com chapinha. O Scott disse que tinha planos de jogar golfe no dia seguinte e se ofereceu para pegar um cesto de frutas que a Amy tinha encomendado para levar para a ceia de Natal que eles iam ter na casa da mãe da Lacey. Sharon, que era a mãe da Lacey, falou com ela pelo telefone por volta das 8h30 daquela noite. E a Sharon foi a última pessoa, além do Scott, a falar com a Lacey. E fica muito remanescente do caso da Lynette Dawson que a gente fez, né? Que a última pessoa a falar com ela foi a mãe pelo telefone também. Eu fazendo esse roteiro aqui, eu lembrei também disso. Eu fiquei, puta, cara, que sacanagem, sabe? A mãe ligando, assim, fazendo preparativo pra ceia no dia seguinte. E também, né? No caso da Lynette também foi perto da época de Natal, né? Olha que doido, eu nem tinha percebido nisso. É porque eu acho... Brisa, tá, gente? Comentário brisa. Mas eu acho que época Natal e tudo mais é o nossa época mais familiar que tem, sabe? Sim, reunião de família. Porque mesmo quem não tá ligando quem não liga pra essa data, não é pela data em si, sabe? Uhum. É mais pela reunião e pelas histórias e tudo mais. Então parece que, sei lá, na cabeça dessa galera... e a gente tem várias histórias, né, dessas épocas do ano. Parece que na cabeça dessa galera, assim, meio, né, enfim, fria, né, fria assassina, né, enfim. É uma época que talvez eles queiram não experienciar com aquelas pessoas, sabe? Eu acho que é meio a pressão social, sabe? Você tá tendo que conviver mais do que você conviveria com família e tal. Ou com pessoas que você não quer, sabe? Então, é meio que... Você pega a pessoa, um sociopata, por exemplo, que ele tá tentando... Ele mascara, né? Ele tenta imitar o comportamento das outras pessoas. Então, você ter situações sociais, assim, tipo Natal, festa de família, é uma pressão a mais, né? Porque ele vai ter que se comportar como as pessoas esperam, não como ele quer se comportar. Sim, todo sentido. Provavelmente, por exemplo, esse cara vai querer... Gostaria mesmo... Era de ficar com amante. Era de ficar solteiro, ter vida de solteirão, né? Uma mulher a na cada verdade, semana. É isso, né? É isso que ele queria. Senão ele nem tava mentindo também, sabe? Porque a mulher, no final das contas, coitada, nem amante era, né? Porque nem tinha ciência. Ela nem sabia. Ela não sabia, realmente. Não tem nem ciência do que tava rolando, coitada. Né? Bom, segundo a história que Scott contou para a polícia, ele acordou e Lacey já havia levantado cedo, como era o costume dela. Ela tinha um longo dia planejado e cheio de atividades que incluíam preparar cookies, passar pano no chão da casa e caminhar no parque com o cachorro deles, o Golden Retriever chamado Mackenzie. Lacey estava grávida de 7 meses e meio e não conseguia caminhar muito e nem fazer atividades que demandavam algum esforço. Por esse motivo, Scott é quem encheu o balde de água que ela iria usar para limpar o chão. Puta que pariu, né? Custa então você limpar o chão, meu querido. E assim, as pessoas que conheciam ela, conviviam, falavam, ela não estava mais saindo de casa. Ela tinha muita dor, ela tinha parado de ir no yoga, que ela estava fazendo yoga pra grávida, porque ela estava com dor. Ela não conseguia andar muito. Tu acha que ela vai sair com o cachorro? Eles tinham um quintal? Por que ela vai sair com o cachorro? Sozinha? Exatamente. É verdade. É verdade. Se você tem quintal, você não precisa, não tem uma necessidade. Não, eles tinham um quintal, o cachorro ficava lá no quintal. A não ser que o cachorro seja aquele que só cague quando você caminha, mas mesmo assim, ele assim, caga no quintal. Exato. Então, assim... E assim, né? nesse lance do tipo, não, meu amor, você tá muito cansada por conta da sua gravidez. Não vai carregar balde pra limpar o chão. Eu boto água no chão e você limpa. Sim. Não tem lógica, galera. Mas depois você vê as entrevistas do pai do Scott, você entende. Pelo amor de Deus, gente, não tem nem lógica, sabe? Enfim, ele afirma que saiu de casa por volta das 9h30 e no caminho recebeu um e-mail de seu chefe, ao que ele aproveitou para ir até o escritório para responder. Não tinha computador em casa? Ele tinha, mas ele já tinha saído, daí ele recebeu notificação, né, no telefone e aí foi pro escritório. Isso é comprovado pelo ping das torres de telefone, então realmente ele foi... ele recebeu um ping quando tava saindo e daí depois quando pingou de novo ele tava no caminho pro escritório.
E também a polícia pegou, tipo, os acessos do computador e tal. Ah, tá. Tem muito detalhe desse caso que se você for pesquisar, tem disponível, tá, gente? Inclusive, eu vou deixar no nosso Discord uma thread no Reddit de uma pessoa que fez, que é muito, muito boa, tem todos os detalhes do caso, inclusive ele teve que separar em 2 posts, porque não cabia em só um. E aí tem tudo lá, e pra quem quiser ver, eu vou deixar disponível pra vocês. E, gente, quando a gente deixa disponível essas coisas, aqui a gente fala direto do Discord pra apoiadores. Mas é pra geral, tá? Nossa, é pra geral, exato. Esses links, assim, a gente bota pra geral. Então, quem quiser dar uma olhada, tem tudo lá, tá? É uma análise bem legal que uma pessoa fez no Reddit do Mistério Sem Solução. Né? Mistério Sem Solução, aquela série. Nessa aí, a pessoa, deixa eu ver o usuário aqui, Quirky Motor. Há 4 anos atrás ele fez, eu usei como base um pouco pra pesquisa também, que tem bastante informação, que ele dá um resumão, assim, resumão mesmo, de todas as informações que existem sobre o caso. E aí ele coloca, tipo, todas as coisas que a polícia apurou, ele coloca também as partes do julgamento, da defesa, enfim. É bem completinho mesmo. Da hora. Uhum. Bom, em sua caminhonete estava um guarda-sol que ele queria colocar no depósito, alguns, na verdade, né, onde que ele guardava o seu barco. E às 10h30, uma vizinha do casal chamada Karen encontrou Mackenzie andando pela rua sozinha com a guia no pescoço. Ela o levou para a casa deles e o colocou no quintal dos fundos. Ou seja, do nada ia passear com o cachorro, já não foi mais. O cachorro estava andando pela rua sozinho. E assim, ele não parecia assustado, nada, ele só estava andando. Porque se, tipo, alguém tivesse, sei lá, atacado ela, o cachorro ia estar latindo feito um louco. Sim. Porque, gente, cachorro, independente da raça, viu? É extremamente protetor com o dono. Se acontece qualquer coisa, ele adora avisar. E tem relatos de que o Mackenzie era realmente um cachorro muito... Ele acuava muito pra pessoa estranha. Então, assim... E você tem aqui uma janela muito pequena de tempo, né? 9h30 ele saiu de casa, 10h30 a mulher achou o cachorro. Tipo, ela achou o cachorro, tipo, 10h15, por aí. Então ela levou por fora, né, pela casa, assim, tem a entrada lateral do jardim, né, do quintal dos fundos. Daí ela botou o cachorro lá. Então, assim... Não tinha tanto tempo assim pra alguma coisa acontecer, né? Pra alguém invadir a casa, sei lá. E aí, enquanto ele tava respondendo os e-mails no escritório, o Scott disse que mudou de ideia sobre o golfe. Tava meio frio. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele, de última hora, assim... De última hora, diz ele, vou pescar. Porque nada mais calor do que você se meter no oceano. Peraí, ele tava... Gente, não tem menor lógica. Não. Assim, como eu comentei, ele tinha experiência com pesca, que ele tinha aprendido com o pai. Ele não era nenhum novato em pesca, mas ele ainda não tinha usado o barco, nem os equipamentos que ele tinha comprado no início do mês. E assim, tanto o barco quanto as iscas, coisa que ele comprou, era tudo pra água doce, tudo pra lago, tanto que o tamanho do barco era até perigoso ir pra alto mar, mas ele decidiu ir para o mar. No dia 20, inclusive... né, cara? Olha só, ele disse que foi de última hora, mas olha só que interessante. No dia 20, ele tinha comprado uma licença pra pesca de 2 dias só, pra pescar na Baía de São Francisco. Sabe que dias eram esses? Dia 23 e dia 24. Oxe, como é que... Olha... Sim, que era aquele dia 24. Como é que foi de última hora se ele tinha comprado a licença dia 20 pra pescar naquele dia? Cara, é muito curioso, né? Que estranho, né? Que engraçado. Olha, muitas coincidências. E, bom, o barco dele, como eu comentei, era pequeno. Era de alumínio, que não é recomendado usar no mar por muito tempo, porque vai enferrujar, vai estragar seu barco. Não era indicado para pesca em mar aberto, porque era um barco pequeno, era fácil de virar. O Scott tinha comprado com a intenção de usar ele em um dos muitos lagos da região. Tinha muito, muito lugar lá que ele poderia levar o barquinho dele para pescar num lago. Mas ele, né, decidiu dirigir e, assim, não era tipo, 15 minutos, não, 140 quilômetros. Cara, resolveu matar o seu tempo, tá com frio. Aí você fala, não, mano, tá muito frio pro golfe, né, cara? Véspera de Natal, não sei. Eu ainda preciso pegar a cesta de frutas que eu prometi pra minha cunhada que eu ia pegar antes da ceia. Ele tinha prometido? Ele prometeu que ia pegar. Gente, sendo que Natal, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil,
6 horas da tarde, já era, meu amor. Já tá tudo fechado, exato. Eu imagino que Então, lá, que é uma cultura de Natal até um pouquinho mais forte que a nossa, não deve ficar aberta as coisas assim. Também não. E, enfim, ele dirigiu 140 quilômetros até Berkeley, onde ele levou o barco para uma marina. E aí, olha só que curioso, ele foi... Curiosidade, 140... né? Olha só quanta coisa, né, gente? 140 quilômetros para ficar menos de 1 hora no barco. Mas, menino, não compensou aí essa pesca, né? Então, pois é, né? Que coisa. Nem parece que ele foi pescar, né? Cara, essa pesca aí eu acho que não tá compensando. Porque assim, se pegar o ticket dele do tempo que ele entrou na marina, o tempo que ele saiu, deu 1 hora, mas aí você compensa também o tempo que ele levou pra tirar o barco, pra botar o barco na água, pra ajeitar tudo, pra ir a alto mar, pra voltar. Não, pra se preparar pra pescar. E pescar não é um... Mesmo Cara, que é um dia inteiro. A pesca esportiva, nem nada disso, assim, mas, tipo, se você faz, é o dia todo. O dia todo? Sei disso porque o marido da minha prima... eu gostava de pesca. Ele tem uma loja de pesca. E aí ele faz excursão pra pesca esportiva, né? Com a galera e tal. Sim. Não, esportiva não. E eu gostava de pegar o peixe pra comer. Meus primos vão pra Amazônia, essas coisas. E eles falam que, tipo assim... já é chegar lá e esperar, né? É isso. Pesca é ficar sem fazer nada um tempão. Ou seja, não tem como você falar, nossa, eu só tenho 1 hora pra ir e foda-se. Não, ele fala assim, que ele chegou lá e aí ele tava no barco, aí ele foi pescar e ele viu que ele tinha a isca errada. Ele tinha levado a isca errada. Mas aí você não vai nem tentar. Ou senão, por que você vai ficar 1 hora lá? Você já não vai voltar direto? Já que a sua isca é tão errada assim? Ele, inclusive, deixou a isca no carro, tá? Fechada. E aí, quando questionado pela polícia, ele afirmou que tinha esquecido, né, as iscas na caminhonete, que eram erradas, inclusive. E aí, por isso, ele não conseguiu pescar nada e voltou pra casa. Todo esse trabalho, né, meu querido? Que coisa! Nossa, né? Até parece que você foi lá fazer outra coisa. O que será que ele foi fazer lá? Fica aí o questionamento. Nossa, nem imagino, né? Uhum. Bom, enquanto ele fazia a viagem de 140 quilômetros de volta, o Scott ligou para casa e deixou um recado na secretária eletrônica dizendo: Oi, linda, são 2h15, estou saindo de Berkeley. Bem discreto. Quem é que liga pra esposa e fala, são 2h15? Tipo, você virou o quê? Um rádio tá anunciando a hora? Que porra é essa, mano? E assim, tô saindo de Berkeley. Ela nem sabia que ele tinha ido pra lá. Ele falou que ia jogar golfe. Fazia 3 dias que ele tava falando que ia jogar golfe. O que ele tá fazendo lá no litoral? Gente, não, eu vou falar assim, parece que ele, tipo, quando no SBT tinha, de hora em hora o SBT informa. É a hora, exato, é a telecena, né? De hora em hora. É isso. Bom, ele avisou que não iria conseguir passar e pegar a cesta de frutos e que estava indo pra casa. Ao chegar, ele viu o carro de Lacey na garagem, mas a casa parecia vazia. Porra, você não vai procurar tua mulher? Mas enfim. Não. Ele trocou de roupa e tomou um banho. Comeu algumas fatias de pizza, né? Mas, bom, ele não vai ligar e falar: Lacey, meu amor, onde você tá? Quando ele percebeu que Lacey realmente não estava em casa, só depois ele percebeu, né? Enfim, ele não estava em casa, ele resolveu ligar para a mãe dela para ver se ela já estava na casa dela para o jantar de Natal. Quando Sharon respondeu que não e começou a ficar preocupada, Scott disse que iria perguntar se os seus vizinhos haviam visto. Mas, gente, aí já tava uma cota, né? Porra, e a mulher grávida, né? E assim, a sua esposa não está em casa, o carro está em casa, ela está sumida. Você não vai ligar pra ela? Primeiro? Por que você não liga pra ela? Isso pra mim é tipo, ele se entrega, sabe? Por que ele não ligou pra ela? Porque ele sabia que ela não ia atender? Ele ligou pra mãe dela pra ter um álibi. Pra mim é muito óbvio as coisas que ele faz, assim. Ele se acha um gênio, mas é muito óbvio. Exato. Bom, um vizinho de Scott disse mais tarde que ele havia batido em sua porta e perguntado se tinha visto Lacey. O vizinho e sua esposa testemunharam que ouviram Scott dizer que ele estava jogando golfe naquele dia e tentou ligar para Lacey. Nossa, menino, você confunde, né? Golfe com pesca, eu sei que é muito parecido. Sim. Eu sei que é muito igual, né? Golfe e pesca, mas porra. É. Um parente de Lacey também estava
testemunharia mais tarde que quando os amigos e familiares começaram a se reunir na casa de Scott naquela noite, ele disse que havia ido jogar golfe e por isso não estava em casa. Mas, cara... levou o barco pra jogar golfe no mar. Tanto o Scott quanto o padrasto da Lacey reportaram o desaparecimento dela pra polícia por volta das 18 horas. E o medo dos pais dela era de que ela tivesse saído e sofrido algum acidente, caído, sabe? Ou entrado em trabalho de parto e não conseguiu ligar pra ninguém. Eu também ficaria com esse medo do tipo, mano, que assim, sabe? ela tá tão mal a ponto de não sair de casa e ela era uma pessoa ativa, né? Porque Sim. Caso o pessoal testemunhou que ela fazia yoga pra grávida, enfim. Então eu me preocuparia dela sair sozinha, por exemplo. Sim, exato. Então, porra, e o cara tá ali de boa, sabe? A família dela já surtando, tipo, mano, isso aqui aconteceu alguma coisa, e ele de boa. Grávida do filho dele, sabe? Nem pra, tipo, beleza, ele está cagando pra esposa, mas está pelo menos preocupado com o filho. Não, nada, zero. A polícia começou a investigação entrevistando o Scott, que parecia estranhamente calmo para uma pessoa cuja esposa grávida havia desaparecido. E, assim, recomendo muito. Tem o depoimento dele completo no YouTube. Uhum. É mais de 1 hora, você consegue ver o policial entrevistando ele. E, assim, parece que ele tá entediado. Tipo, parece que ele fala, assim. tá meio que... Ai, vamos logo, porra, sabe? Sim. E assim, o jeito que ele responde as coisas, parece que ele tá muito mais preocupado em liberar o dele do que preocupado com a esposa e o filho, que não nasceu ainda. Porque o certo, gente, se uma pessoa que eu gosto, né, independente se esposa ou, enfim, né, amizade, enfim, some, a mais interessada em dar detalhes sou eu. Porque vai que é algum detalhe que eu vi, que eu perdi, enfim, é um indício de alguma coisa, sabe? E assim, tem muito defensor dele, que existem defensores dele, tá? Por incrível que pareça. Que fala assim, não, que ele era um cara muito sério, estoico, ele não demonstrava emoções. Mas aí você volta no tempo e pega o depoimento da Amber, de que ele chorou contando a história pra ela de que a esposa havia sumido. Como assim ele não é um cara que tem emoções, que demonstra emoções? Quando ele quer, ele demonstra. Mas na hora do depoimento pra polícia... Mas quem tem emoção calculada né? Enfim. Que coisa, né? Cara, ele tá assim, sentado, parece um adolescente, assim, na escola, sabe? Sentado todo meio estrebuchado, assim, na cadeira. Parece que ele tá entediado de responder as coisas. E ele faz uns comentários muito estranhos, assim, muito estranhos. E a polícia fez uma busca, né, da casa, e aí eles encontraram a bolsa da Lacey, e dentro da bolsa tinha chave, carteira e óculos escuros. Assim, como dentro de um armário. Como é que ela ia sair de casa sem o básico, né? Não tem como. E aí começaram as buscas pela região, o que imediatamente atraiu a atenção da mídia pro caso, afinal, uma mulher grávida sumiu, né? Então, virou realmente já, assim, topo de manchete da região inteira e depois do país inteiro. Mano, que não é uma mulher grávida, cara, não era nem... Exato. No dia seguinte, mais de 900 pessoas ajudaram nas buscas e distribuição de flyers. Em uma conferência, o detetive Al Bronchini disse que a polícia não acreditava que Lacey havia saído por conta própria sem ter avisado sua família. Uma recompensa de $25 mil foi oferecida por qualquer informação que levasse a polícia a encontrar Lacey. Mais tarde foi aumentada para 500 mil. Isso daí era a família que estava desenrolando? Não sei dizer. Provavelmente, como tinha tanta gente envolvida, foi meio que em conjunto, assim. Uma família toda, as pessoas foram né? doando dinheiro e tal, e juntando. Bom, família, amigos e voluntários montaram um centro de comando em um hotel para receber ligações, registrar acontecimentos e distribuir informações. Mais de 1.500 voluntários distribuíram informações, trabalharam no centro de comando, procuraram por Lacey, realizaram vigílias à luz de velas com escorte por Lacey. Mano, que doido, né? Porque teve uma movimentação fodida. Eu acho que foi aí que dá o maior desespero, porque se numa movimentação dessa não tá achando, né? Apesar de as suspeitas da polícia crescerem cada vez mais sobre Scott, a família de Lacey o defendia, dizendo que ele sempre havia sido um bom marido e nunca tinha sido abusivo com ela. E aquela coisa, né, como você disse, tipo, ela já tinha pegado ele outras vezes, blá 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 blá, mas
a gente tem que lembrar que nem sempre a pessoa que tá sofrendo um relacionamento abusivo vai falar tudo pros amigos e pra família. Ninguém sabia. Ela nunca tinha contado pra ninguém. Exatamente, porque não vai contar, porque às vezes pode dar um ar meio vergonhoso. Isso daí, gente, não tô dizendo só, é mulher coitada, tarará. Não, às vezes é uma mulher que, tipo, vai, entre aspas, muitas aspas, empoderada de si, dona da tua vida, mas ainda assim pode sofrer isso, sabe? E assim, a gente só sabe porque essas mulheres vieram à tona depois, né? Exato. E deram depoimento pra polícia e tal, porque... E, gente, traição, enfim, mentir, gaslight, né? Tudo isso é ainda abusivo, sabe? A pessoa não precisa te xingar pra não ser abusivo. Enfim. Nas buscas, a polícia encontrou os guarda-sóis que ainda estavam na caminhonete de Scott. Além de traços de concreto, uma lona e uma cobertura de barco foram encontrados no galpão do jardim, mas haviam sido colocados debaixo de um soprador de folhas que estava vazando combustível. Tinha tanta gasolina que a lona e a cobertura tiveram que ser secados no sol por 2 dias, e o cheiro era tão forte que os cães usados para encontrar sinais de corpos não conseguiam trabalhar. Pois é, né? Que loucura, né, menina? Tanto as joias quanto os sapatos que o Scott falou no depoimento que a Lei estava usando naquela manhã foram encontrados na casa. A polícia também encontrou restos de concreto e sinais de que o Scott tinha feito uma âncora para o barco, mas, assim, pelo que tinha sobrado de cimento no saco, parece que ele tinha feito muito mais que um. Mais que uma âncora? Uhum. Mas pra quê, né? Que mar brabo era esse, cara? Nossa, né? Pra que se pode usar uma âncora de concreto? No dia 29 de dezembro, uma amiga da Amber viu Scott nos noticiários e avisou ela. E aí ela procurou na internet as notícias, ela viu que o Scott estava sendo acusado de ser responsável pelo desaparecimento da sua esposa, que ela descobriu ali que existia, que estava viva até então, né? Tipo, o cara falou pra ela que tinha perdido a esposa. Aí do nada a amiga liga e fala, amiga, o cara que você tá saindo está sendo acusado de ter sumido com a esposa. Imagina o desespero dessa mulher. E aí ela pesquisou tudo e na mesma hora ela ligou pra força-tarefa da polícia, informou eles da situação e do relacionamento dela com o Scott, falou, eu não sabia de nada, mas tô aqui pra ajudar vocês pro que precisar. E aí a polícia pediu se ela concordava, né, em ter o telefone grampeado, ela disse que sim. E ela colocou uma escuta no telefone dela pra gravar todas as conversas dela com o Scott. Eu achei ela uma fodona. Ela é maravilhosa, maravilhosa, gente. Ela é, realmente, essa mulher aqui merece o mundo. Porque ela poderia bem, tipo, sei lá, fingir que não tava vendo, ignorar, ficar com medo até de, tipo, acharem que ela tinha algo a ver, sabe? Mas não, ela foi fodona. Sim. Exato. E, bom, não demorou muito, né, pra acontecer isso. Afinal, eles conversavam muito por telefone. E lembrando que ele falou pra ela que estava viajando, né, nessa época. Trabalhador, né? Um homem trabalhador. Trabalhador. Enquanto estava em uma vigília para sua esposa desaparecida, Scott atendeu uma ligação de Amber e ficou mais de 70 minutos conversando com ela. Ele disse que estava em Paris e que conseguia ver a Torre Eiffel e celebrava o Ano Novo com seus amigos. Que fofo! Que coisa, né? Enquanto estava ali na vigília da esposa desaparecida e do filho dele, que ainda nem nasceu. Né, gente? Olha só. Olha, e ele dava risada e contava sobre tudo que estava fazendo na viagem, enquanto Amber fingia que acreditava. E aí também, por isso, grande atriz a Amber também, né? Cara, é muito bizarro. Dá pra ouvir essas ligações, também estão disponíveis na internet. Você escuta ela segurando o choro, assim, sabe? Umas horas. Que ela tá, tipo, muito... Que você saber que ele matou. Tipo assim, ele tá suspeito, né? Que matou a esposa. E ele tá metendo louco falando pra você, um cara que você, sei lá, tava achando que tava num relacionamento sério, né? Tava envolvido emocionalmente. Sim. E ele mente tão fácil, assim, é assustador. Bizarro, gente. Bom, ele eventualmente contou pra ela que ele era o homem dos noticiários com a esposa desaparecida, e Amber fingiu surpresa. Algumas semanas se passaram com Scott continuando a conversar e mentir para ela por telefone, até que a mídia ficou sabendo informar a polícia de que iriam noticiar o escândalo. Amber e os policiais não queriam que a família de Lace soubesse pela mídia e por isso contaram antes e fizeram uma conferência de imprensa, onde Amber relatou tudo o que sabia, afirmou que não tinha conhecimento de que o Scott era casado
e quando começou a se relacionar com ele, e desde que soube que estava colaborando com as investigações. Ou seja, pelo menos, tipo, mano, a Amber foi massa. Nossa, sim, demais. E aí, até nessa conferência aí, ela falou, gente, eu peço que respeite minha privacidade, porque eu tenho um filho pequeno, eu sou mãe solo, eu tô colaborando o máximo que eu posso. Então, assim, ela realmente foi tudo. Tudo que ela podia no alcance dela, ela fez, sabe? Então, realmente... E, assim, dá pra ver que ele achava que ela era só uma mulher burra, sabe? E se fudeu, né? Se fudeu, bonito. Porque também nesse caso, gente, pra mim é muito inerente à misoginia, né? Então, obviamente que ele vai tirar a mina de trouxa, de burra. Então, chegamos aqui no ponto que eu queria comentar sobre a família dele. Quando saiu esse escândalo lá da Amber, porque assim, o caso já tava todo mundo em cima. Saiu o escândalo que existia uma amante, que nem sabia que ele era casado, que estava colaborando com a polícia. As pessoas se revoltaram com a razão. Foram entrevistar os pais dele. E aí, o pai dele, a repórter pergunta assim, né, a entrevistadora, tipo, o que você acha, né, do Scott aí tendo um caso com outra mulher e tal. Ai, gente, chega a perder a voz. E aí o pai dele fala assim, tem nada demais, homem é assim mesmo. Homem trai, é da nossa natureza. Então você vê que não eram boas pessoas, né? Eram que pessoas adorável, péssimas. né? Adorável, maravilhoso. E assim, no Reddit mesmo você encontra vários relatos, assim, de comportamento de filho da puta que eles tiveram desde o desaparecimento da Lacey, assim, de não querer devolver as coisas dela pra família dela, sabe? De ficar defendendo ele. Assim, no caso de defender, né, a família vai defender. Mas... tipo, que a família tem uma perspectiva boa sobre aquela pessoa. Sim, sim. Mas eles foram bem desgraçados com a família da Lacey, assim. Então, tem vários relatos disso. A polícia tinha certeza que a Lacey tinha sido assassinada, afinal ela não deu sinal nenhum, né? Não ligou pra família, não ligou pra ninguém, não tinha, né? Não tinha motivo pra eles acreditarem que ela estivesse bem, né? Sem tanto tempo sem dar notícia. E aí eles estavam concentrando suas buscas pelo corpo dela na Baía de São Francisco, que era onde o Scott tinha levado o barco no dia que ela desapareceu. E, durante esse tempo aí que estavam rolando as buscas, em 3 diferentes ocasiões, o Scott alugou um carro e foi até a Baía, onde ele saía do carro por apenas alguns minutos, na marina, ficava olhando assim pro mar e voltava pra casa. Olha só, né? Até parece que ele está monitorando se encontraram alguma coisa. E lembrando, né? Ele é o marido. Se ele quisesse, chega lá pra polícia e fala, posso ir lá participar e tal, ficar lá de boa com vocês? Cara, os caras não iam falar que não, né? Mas não, ele ia escondido. A polícia só sabia mesmo que falassem não, ia mostrar. Porra, ele tá interessado em saber, né? Não, ele ia escondido. A Lacey e o Connor foram encontrados, sim, nessa mesma área, mas aí por pessoas banhistas e tal, porque eles acabaram aparecendo na praia. Mas eles foram encontrados separadamente em dias diferentes depois de uma tempestade. O Connor foi encontrado em 13 de abril e a Lacey em 14 de abril. Aqui eu vou dar alguns detalhes meio mórbidos, gente, mas é para vocês terem uma noção, assim, do que aconteceu. O corpo da Lacey estava muito decomposto, apenas o torso dela foi encontrado. Tinham cracas nos seus ossos e a maioria dos seus órgãos, exceto partes do útero, haviam desaparecido. Tinha um grande buraco no seu útero devido à decomposição. E o Connor, lembrando, já era um bebezinho formado, né? Tinha 7 meses e meio, só faltava os pulmões, né? Que é a última parte a se desenvolver no feto. Então, ele estava pouco decomposto e totalmente intacto. E o médico legista achou que isso aconteceria porque ele estava protegido dentro da Lacey até que o útero dela se decompôs. E aí ele foi expulso para a água. Sim. Que você não então, ele... basicamente, né, morreu dentro dela, ela foi assassinada, ele acabou morrendo também, e o corpo dela protegeu ele da decomposição, né, até ele ser expulso do corpo dela. O médico legista não conseguiu encontrar a causa da morte dela e decidiu que o Connor morreu devido à morte de sua mãe, com aproximadamente 33 semanas de gestação. O Connor parecia estar dentro da Lacey até pouco antes de ser encontrado, e o médico legista explicou que ele provavelmente flutuou para fora do abdômen dela devido ao acúmulo de gases em seu corpo. Além disso, seu cordão umbilical estava rompido, não cortado ou preso, e ele não apresentava nenhum tipo de ferimento. E também não estava machucado.
O colo do útero da Lacey também estava fechado. Isso indicava que ela não tinha dado à luz recentemente. Também não haviam cortes de cesárea no corpo, né? Então, basicamente, ela nunca chegou a dar à luz, né? Então, realmente, o bebezinho só saiu do corpo dela ali depois que havia decomposto tudo, basicamente. Ai, gente, que triste. É, muito horrível, né, cara? Muito horrível. Péssimo. Bom, assim que os corpos foram identificados, o Scott foi preso em San Diego, onde seus pais moravam. A polícia havia colocado um rastreador em seu carro quando Scott foi detido, e ele havia pintado o cabelo e a barba de loiro. Carregava uma identidade de seu irmão, bem como $15.000 em dinheiro americano, grandes quantias de moeda mexicana, 4 telefones celulares, uma faca, vários equipamentos de sobrevivência, uma barraca, uma pá, água, equipamentos de purificação, uma arma, comprimidos de Viagra e todas suas roupas. Mano, que absurdo, velho. Eu ri de nervoso, que, velho, é muito evidente que o cara vai fugir. Ele tava fugindo. E o pior, pra mim é bizarro ele levar a merda do Viagra, porque eu tenho certeza que não é problema cardíaco este merda que ele tá fazendo, entendeu? Não é. Então, sabe? Porra! É, e assim, a família dele tem desculpa pra tudo. Todas essas coisas que ele tinha no carro. Não, pintar o cabelo foi porque ele resolveu... Aí eles falam que foi por causa da piscina. Claro. Que clareou o cloro clareou o cabelo dele. Eu mesmo sou loirinha da vida porque eu vivo na piscina. Sim, e aí eles falam, a identidade do irmão é porque ele queria economizar no campo de golfe que ele ia lá perto da casa deles. Mas por que ele ia economizar, cara? Era tipo $10. Ele ia carregar uma barraca? E os 15 mil, ele fala, a mãe dele que tinha uma conta conjunta com ele, que ela nem lembrava, e aí ela foi lá, tirou dinheiro sem querer, e daí deu pra ele dinheiro, devolveu pra ele. Normal, cara, normal. Você tirar uma conta sem querer de 15 pau, pô, quem nunca, né, galera? Pois é. Ai, gente, só absurdos esse caso. O Scott contratou um advogado, o Mark Geragos, para defendê-lo em seu julgamento, que começou no dia 1 de junho de 2004. A defesa dele focaria completamente na falta de evidências forenses concretas, já que o caso se apoiaria em provas circunstanciais. As provas circunstanciais podem parecer mais frágeis em um julgamento, mas quando elas se acumulam e conseguem demonstrar o que aconteceu, pode ser tão decisivas quanto algo definitivo, como um vídeo de um crime, por exemplo. É porque é aquela coisa, um lance é uma prova circunstancial de meio perdida por ali, mas, pô, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Sabe, tipo... É muita coisa. E além dessas coisas, é o comportamento dele, né? Antes e depois. Então, tudo vai acumulando, sabe? Essa frieza dele constante, né? Dizem, não, porque não tem sangue na casa. Porra, provavelmente ele matou ela ou estrangulado ou sufocada, o que não deixa rastro de sangue mesmo, né? E ela era uma mulher muito pequena, ela já não estava conseguindo se mexer direito por conta da barriga, da gravidez. Então, pra ele era muito fácil dominar ela, sabe? Então, assim... Não ter a prova, né, física ali definitiva não quer dizer nada nesse caso, porque eu acho que é tanta coisa que vai acumulando. Assim, teria que ser um milagre, ele teria que ser o homem mais azarado do mundo pra não ter sido ele que matou ela e largou o corpo no barco, né? Mas é que nem essas provas circunstanciais somado às atitudes dele também, sabe? Exato, que eu acho exatamente. Que talvez é o que pega mais. Porque essas atitudes dele, enfim, ficar indo, meter o louco com a amante, depois voltar atrás, enfim, sabe? Tudo isso durante, porque vamos supor que ele já tava metendo louco pra amante, e isso não é uma prova de nada em relação a ter matado alguém. Né? Ele mostra uma falha de caráter, mas traição não é crime, né? Sim. Mas o ato dele manter este relacionamento, sabe? E enquanto a mulher dele tava morta, pô... Sim. Falar que tava lá em Paris, enfim... Não dá nem um chá de sumiço, não dá nem um ghosting na mina, pelo menos, né? Seria o mais normal de acontecer. É bizarro, né? Sim. Mas, bom... A promotoria focou muito no comportamento do Scott antes e depois do desaparecimento
de Lacey, como Amber sendo uma das principais testemunhas do quanto ele era manipulador. Durante todo o tempo em que as buscas estavam sendo feitas, ele parecia mais preocupado em provar sua própria inocência do que encontrar sua esposa grávida e seus filhos desaparecidos. A defesa também sugeriu que os restos mortais de Conner eram de uma criança nascida e teorizou que alguém sequestrou Lacey e manteve em cativeiro até ela dar à luz e depois jogou os dois no corpo. Dos dois corpos no rio, né, na verdade. Na Bahia. Na Bahia. A questão é que isso daí seria meio... Não, né, porque a análise de decomposição não levava a isso, né? Não, e também, assim, quem é que ia se dar o trabalho de... O risco de ser pego, cheio de polícia lá procurando o corpo dela, você vai lá pra desovar o corpo dela na Bahia, por quê? Pra incriminar ele? Por quê? Tem sentido. Não tem sentido nenhum, velho, nenhum. Através de várias testemunhas, a acusação sugeriu que o Scott tinha vários motivos para matar a Lacey. Ele estava cansado do seu casamento, ele se sentia pressionado pela gravidez, queria continuar seu caso com a Amber e estava sob crescente pressão financeira. O que eu ia comentar? Apareceu também... um vizinho da frente deles acabaram descobrindo, eles tinham ido viajar, voltaram no dia 24, eu acho, e descobriram que tinham sido roubados. E aí tem as teorias, os ladrão que mataram ela. Tipo, cara, você tem uma diferença gigante de dois caras que ficaram de tocaia numa casa esperando os donos da casa sair pra roubar coisa, e um abismo dessas mesmas pessoas matando uma mulher grávida só porque sim. Sabe? Tipo, assim, é absurdo. E assim... Existe uma... E também os antecedentes criminais desses caras também nunca teve violência, sabe? Sim, não teria nem motivação. Era roubo, né? E eles foram questionados, eles foram presos pelo roubo, foram questionados e eram dois caras. Você acha que um não ia entregar o outro se tivessem ali, não, e a né? polícia ia saber jogar um contra o outro também. Sim, Então, assim, não tem prova nenhuma de que esses caras estavam envolvidos em alguma coisa. E, como eu tinha falado lá atrás, a janela ali de algo ter acontecido com ela na manhã daquele dia 24 era muito pequena. Foi entre 9h30, que era a hora que o Scott saiu, e 10h30, que é a hora que a vizinha levou o cachorro de volta. Então, assim, não faz sentido nenhum. E o que eu ia comentar? Bom, tem muitas outras coisas também, né, que nem a gente comenta, que vão acumulando. A teoria mais aceita, né, é a de que ele assassinou ela ou durante a noite, da noite anterior, ou de manhã cedo. Provavelmente enquanto ela estava se vestindo, porque o corpo dela foi encontrado sem blusa. Ela estava só de sutiã e calça, sem sapato. E de manhã cedo ela já estava morta, porque as vizinhas... Todo mundo sabia que logo que a Lacey acordava, a primeira coisa que ela fazia era abrir as cortinas da casa. Naquela manhã, as cortinas não foram abertas. Então, ele matou ela, colocou ela na caminhonete, usou os guarda-sóis para tampar o corpo, né? Usou lonas e botou os guarda-sóis em cima para encobrir o corpo. Foi até o depósito, pegou o barco, botou o corpo no barco, pegou as âncoras que ele já tinha feito de antecedência, lembrando que ele já estava pesquisando sobre a maré daquela região há muito tempo. A teoria também dizem que, mais aceita, né, de que ele estava planejando colocar o corpo dela num lago, mas mudou de ideia porque geralmente lá os lagos no verão eles secam, então seria mais fácil do corpo dela ser encontrado. Por isso que ele, de última hora, resolveu mudar os planos. Não tanto de última hora, mas, né, resolveu mudar os planos para ir pro mar. Foi até a marina, levou o corpo dela até o mar, despejou, voltou para casa e fez toda aquela cena. Em 12 de novembro de 2004, o júri condenou Scott por 2 acusações de homicídio. Um homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais por matar a Lacey e um homicídio de segundo grau por matar o feto que ela carregava. Isso porque o Conner já estava nos estágios finais, né, da gestação. Então, se ele tivesse nascido, né, naquele momento, ele teria grandes chances de sobreviver. Então, realmente foi considerado isso. A fase penal do julgamento começou em 30 de novembro e terminou em 13 de dezembro, quando o júri proferiu a sentença de morte.
E em 16 de março, o juiz seguiu o veredito do júri, sentenciando Scott à morte por injeção letal e ordenou que ele pagasse $10.000 para custear o funeral da Lacey. Para o júri, os fatores que eles consideraram para condenar o Scott foram os seguintes. Primeiro, ele estava pescando nas proximidades de onde o corpo da Lacey e o Connor foram encontrados. Segundo, ele tomou banho e lavou as roupas antes de ligar para a esposa desaparecida. Não, essa parte é bizarra, né? Sim. Aí ele tinha o hábito de chegar em casa e colocar a roupa pra lavar, porque ele trabalhava com componente químico e tal, mas assim, você chega em casa, sua esposa não está, você lava a roupa e toma banho. E come dois pedacinhos de pizza? E come pizza com leite. É estranho. Não, a pizza com leite é hábitos americanos, mas eu acho bizarro. Você quer almoçar e tomar leite. Tomar leite. Meu estômago não pode isso. Exato. O terceiro motivo é que ele foi a última pessoa a ver ela viva. E o quarto, que é o mais importante, ele tinha meios, motivos e oportunidades como ninguém mais tinha. Então, né, que eu acho que aí é o que mais pesa. Tem muita, assim, acho de mau gosto? Acho. Uma das juradas deu entrevistas depois, assim, bem, assim, emocionada no sentido de revoltada, dizendo que ele recebeu o que ele tinha que receber, enfim. Acho de mau gosto, acho, sabe? Você ainda tá tratando, né, de um crime ali, você foi jurado, você não sei, acho estranho, né, a pessoa sair dando entrevista assim. Mas essa mulher, inclusive de cabelo rosa, virou meio que a figura mais odiada dos apoiadores do Scott, né? Dizem que tá aí beleza, né? Se eu sou odiada por esse povo merda, eu ficaria feliz. Não, esse povo desgraçado, tentaram culpar o padrasto da Lacey, ele tinha zero motivos pra assassinar ela, cara. Se eles culpam a Amber, eles dizem que a Amber matou ela. Tipo, tem 1001 teorias, assim, de pessoas diferentes. Mas por que o padrasto dela? Porque sim. Porque na cabeça do Biruleibe deles faz sentido. Qualquer pessoa menos o Scott faz sentido pra eles, basicamente. A gente tem nem sentido. Em 2021, Scott conseguiu apelar de sua sentença de morte, que foi comutada para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Tá tendo, né, esse movimento nos Estados Unidos, né, de tornar sim. as prisões como perpétuas ao invés de penas de morte. Ele afirma ser inocente e tem um grande grupo de apoiadores que formam várias teorias mirabolantes que explicariam o assassinato de Lacey Connor, incluindo rituais satânicos e envolvimento de figuras Canon e Pizzagate. Por isso, Scott é atualmente uma figura defendida pela extrema-direita dos Estados Unidos, que afirmam que ele não teve julgamento justo por ser perseguido e condenado injustamente por feministas. Claro! Claro! Mano, ele virou uma figura do QAnon, assim, pra quem não sabe. Vamos fazer um episódio do QAnon? Vamos, um dia desses. Quando eu tiver com cabeça pra isso... Você falou que ia fazer. Mas, amiga, é tanta coisa, é tanta loucura, é tanta coisa... Eu não me disponho. Assim, você... tanta coisa ridícula desse povo, que assim, eu tento... toda vez que eu penso em fazer, me dá uma preguiça. Se você quer fazer, eu boto fé, mas eu mesma não tenho ânimo. Não, eu quero. Pesquisar esse lixo humano aí. Eu quero, mas é isso, gente. Ele virou uma figura de luta do QAnon, Pizzagate, toda essa galera aí, trumpista, todo esse povo aí da corrente do Zap, que lá não tem Zap, né, mas das correntes. E aí é o rolê, gente, do lance do quanto moral também afeta, sabe, o indivíduo. Uhum. Porque pra mim, que nem eu falei, eu acho ele um cuzão, não tô falando do assassinato, né, mas eu acho ele um cara cuzão, porra. Sim, cuzão. Mas, até então, ele não tava cometendo crime, né? É uma questão moral. Mas... Exato. Aí você não vai relevar essa questão moral no julgamento? Lógico, porque isso faz parte, um conjunto, enfim. Mas aí dizer que isso é culpa do feminismo... Nossa, cara, você tem que brisar demais. Bom, em março de 2024, o caso do Scott foi aceito por uma organização chamada LA Innocence Project, que não é para ser confundida, pois não tem filiação com a conhecida Innocence Project, que é aquela bem famosa. Não tem nada a ver. É outra coisa. Então, eles dizem que tem...
Mas é de LA, de Los Angeles. Eles dizem que tem novas evidências, que até então ninguém divulgou, ninguém fala nada. Eles falam assim, a gente quer fazer de novo o teste de DNA. E aí a justiça fala, por quê? Isso já foi feito. Vocês não tem que fazer de novo. Vocês não tem que fazer, né? Então, assim, essa. Várias fontes, né? A especulação que se tem é que é apenas uma jogada de marketing, né? Pra atrair atenção pra organização. Que eles pegam um caso grande, controverso, e, né, estão usando isso pra se promover. Porque eu ia falar que o Innocence Project, o interessante é que, assim, vamos supor, pegou o Innocence Project. Caso não seja mesmo, não tenha provas, eles nem pegam, né? Eles não pegam, exato. É bem difícil, bem difícil. E é uma organização super respeitada. Essa aí é outra, gente, não tem nada a ver. Enfim, e aí, pra finalizar aqui, em agosto de 2024, ou seja, né, aí, ontem, sei lá quanto foi, saíram 2 documentários sobre o caso, mas com perspectivas diferentes. O primeiro a gente já comentou aqui, que é da Netflix, que chama American Murder. É muito bom. E eu gostei desse da Netflix também, porque eles mostram essa perspectiva também de quem não concorda. Mas é uma perspectiva idiota, né? A gente vê o quanto que o povo lá é bem idiota, mas é uma perspectiva. Sim, tem entrevista com a família da Lacey, tem entrevista com a Amber, enfim. E aí tem outro documentário que saiu, que não vale nem, assim, não vale a pena, gente, que é um documentário da Peacock, que é uma outra empresa de streaming de lá, né, que chama Face to Face with Scott Peterson. E basicamente tenta inocentar ele por meio de suas entrevistas, que foram as primeiras que ele deu em décadas. Então eles dão espaço para todas essas teorias mirabolantes, inclusive a pânico satânico, sabe? Porque assim, o Connor, quando ele foi encontrado na praia, tinha, tipo, uma fita enrolada em volta dele, um pedaço de tipo, uma corda enrolada em volta. Que era uma fucking Pô, meia. É um esgoto a céu aberto, aquele mar, cara. Claro que vai ter sujeira no corpo, sabe? E eles não, ficam dizendo que ele foi um sacrifício, não sei o que. Cara, completamente sem sentido nenhum, assim. Então não vale a pena, gente. Não deem aí espaço pra esse povo aí, não. Mas é isso. Esse caso eu tava querendo refazer há algum tempo. Este cocô humano ainda está preso, graças a Deus, continua preso. Vai continuar, porque se depender da justiça lá, eles não estão afim mesmo de liberar ele. E é isso, eu quero que, assim, se você vê alguém dizendo que ele é inocente, ou essa pessoa é mal informada, ou ela é canalha. Porque não, a merda também é essa, né? Já que rolou, tipo, também documentário disso, a galera vai ver esse documentário e vai achar que é um novo Making a Murder. Sim, exato. Você começa por ali, você pode já ter uma visão mais enviesada a favor dele, né? Mas tudo que você pesquisar e mais a fundo sobre esse caso, tem vários livros que foram escritos sobre ele, você realmente não tem dúvidas. Não tem dúvidas do que aconteceu. Mas é isso. Tem mais algo a declarar, amiga? Não. Então, bora para os comentários do último episódio. Bora. Gente, muita gente comentou. Você viu os comentários do Mini? Teve muita coisa, assim. Sim. Não, mas não é sobre isso. Você viu os comentários do Mini? Gente, deixa eu falar sobre o mini episódio. Essa véia aí, Mary Becker, que eu fiz. Eu fiquei o tempo todo eu falando dela e eu vendo foto. Essa véia parece alguém, mas eu não conseguia lembrar quem. Eu ficava, quem que essa véia parece? E, gente, postei episódio, todo mundo falando, a véia parece o Bolsonaro. Eu me escandalei de rir, gente, dos comentários. A véia parece o Bolsonaro, é mesmo. E o melhor é que eu acho que isso daí foi uma galera que também tava nessa. E aí todo mundo, é mesmo, o melhor comentário. Lembra muito o Bolsonaro. É isso. Mas vamos falar aqui sobre o nosso episódio de reality show, que teve muito, muito comentário. Muito bom ver que vocês gostaram, gente. Foi bem divertido pra gente fazer. Eles gostam de ouvir a gente falando besteira, né? Nossa, 2 horas falando merda, né, cara?
Exatamente. A gente vai lá, ó, se dedica, faz um negócio sério, entendeu? Contundente. Mas é da gente falando besteira que o povo gosta. Adoro que teve muitas discussões sobre comer as cinzas do marido. se aí é vilipêndio de cadáver, se o que é, né? Se é crime, se não é. Mas falaram que não, hein? A maioria falou que não. Muita gente diz que não, verdade. Bom, vamos ler direitinho aqui, então. Vou começar pelos comentários do Spotify. Peraí, galera. Primeiro o comentário aqui. Peraí que tudo isso. Pronto. Muita gente lembrava dos Solitários. Eu queria comentar isso. Eu fiquei muito feliz, assim, todo mundo. E, tipo, que várias pessoas falaram que era atoado. Eu não acredito que era atoado, mas que, gente... Mas no próprio programa eles falavam que eles tinham que sair às vezes. Então, fazer cocô e xixi, pra ir no banheiro, essas coisas, eles tinham que sair. Mas, boa parte do tempo, eles passavam num cubículo solitário, né? Mas eu amava os Solitários, porque tinha uma galera que entrava em surto. E era uma galera que tinha tudo um parafuso a menos, assim, sabe? Eu gostava, então eu fiquei muito feliz que um monte de gente viu. Porque pra mim parecia... Sabe aquele programa que parece que só você viu? Sim, sim. Então era isso, assim. Muito bom. Gente, perguntaram sobre o documentário do The Contestant. Eu assisti na Biblioteca Virtual Mundial. Então, não sei em qual streaming tem. Acho que não tem no Brasil. Aqui também eu não achei, então não sei. Mas procura aí, gente. Não sei, eu não vou divulgar aqui, mas eu vou divulgar sim. Use o Streamio. A gente é a favor da pirataria. Então, assisti lá. Indico. Vou ler o comentário aqui da Jade, que fez um textão falando de um outro reality show. Que ela disse que viu um vídeo sobre a história do Nazub e ficou muito chocada. Foi tortura, não tem outro nome. O formato do programa me lembrou vagamente um documentário que chama The Greatest Show Never Made, que fala de um grupo de pessoas que foram selecionadas para um reality show no início dos anos 2000, que eles tinham que levantar, acho que 1 milhão de libras na época, sem nenhuma condição. Sem dinheiro inicial, nada. Basicamente, o cara queria provar a falácia da meritocracia, que é só se esforçar. Só que a galera começou a ver que tava esquisito. Começaram a verificar que não existia a produtora do tal contrato, o cara queria fazer o programa, e embora ele não admita no documentário, passar a mão no dinheiro que eles iam conseguir e vender tudo para a TV. Mas ele não tinha contrato com nenhuma rede, nenhum investimento, era um tiro no escuro às custas da ingenuidade dos outros. Eles se viram em outra cidade, alguns tinham pedido demissão do emprego, já que a previsão era passar 1 ano no programa, sem dinheiro nenhum para voltar para casa, morando de favor no apartamento de um deles, que era da cidade, tentando se virar para retornar à vida deles. Fiquei chocada, recomendo o documentário, acho que vi na Max. Então aí, ó, The Greatest Show Never Made, mais uma recomendação para vocês, que agora fiquei curiosa também de ver isso aí. Bom, vou ler o comentário do Felipe Seld Jansen, dizendo que tem um documentário de reality experimento britânico que colocam crianças sozinhas em 2 casas, uma com meninos e outras com meninas, pra ver o que rolava. Eu adoro essa história. Mas ficavam longe esperando, observando e comentando. Obviamente problemático, mas confesso que achei muito interessante. Passou no GNT um bom tempo atrás, depois nunca mais achei. Menção honrosa pra o reality tosqueira The Beauty and the Geek, que, pelo amor de Deus! A gostosa e o nerd. Eu lembro disso, passava, acho que era na Multishow. Era um bagulho assim. Gente, era horrível. Era um bando de nerd, um bando de gostosa. E aí isso. era o reality de relacionamento. E sobre família, sobre crianças sozinhas, tem um reality que eu gosto muito, que é um reality que tem desde os anos 90 no Japão, que chama que tem agora o Crescidinhos! Que é o Crescidinhos, que é muito fofinho. Sim, é fofo. Deixam as crianças fazerem as coisas. Mas é que é algo já cultural lá, né? Tipo, as crianças realmente vão sozinhas pra escola. Pra mim deu uma aflição danada vendo aqueles episódios, mas assim, eu fui entendendo que é um bagulho cultural. Obviamente que eles não vão fazer isso, sei lá, em Tóquio. Sim. São cidades pequenas. Tipo, cidades pequenas, porque a comunidade cuida daquela criança. Exato. Enfim, né? Mas essa daí, eu lembro que eu vi alguns trechos dos pais dos meninos e das meninas, e era muito engraçado ver as diferenças também. Porque a casa dos meninos parecia que ia acontecer um furacão. Nossa, eles só comiam porcaria, né? E as meninas, não, vamos juntar pra cozinhar, vamos juntar pra fazer as coisas. Delegavam tarefa. Eventualmente, as meninas se dividiram em 2 facções na casa, né? Mas a
ainda assim Sim. elas, tipo, faziam tarefas, Elas tipo, sobreviviam, comiam, né? cozinhavam, né, faziam tudo. E os meninos, não, era tipo, foda-se, era o Senhor das Moscas lá, como é que é o nome? É, né, Senhor das Moscas, o nome do filme. A desgraceira total, cara, e é muito da socialização, né, dos meninos, Sim. enfim. Que as meninas já sabiam se virar, já os meninos, tipo, como que a gente vai fazer isso? E as É. meninas, elas se viravam, óbvio que tinham às vezes umas tosqueiras, assim, mas Sim. dava certo. Elas conseguiam sobreviver, né? Uhum. Bom, deixa eu ver. Olha, a Tamara comentou que quem cheirou as cinzas do pai foi o Keith Richards. Sim. Obrigada. E sobre ser crime comer as cinzas, acho que não se enquadra. Afinal, muita gente joga no vento, no mar, em parque. Verdade. Acho que. Faz sentido. A gente Depois não que tá com seu... o corpo no parque e fala, olha, que ele queria ficar aqui. Inclusive, gente, quero recomendar aí um podcast gringo que a Fabi me recomendou e eu maratonei. E acho que tá terminando. Não saiu o último episódio ainda, mas é uma história doida, que chama Noble, nobre em inglês, que é a história de uma pequena cidade onde tinha uma casa funerária que fazia cremação. Já tinha muitos e muitos anos, assim, de história, né? Era um cara que tinha aberto e tal, e um senhorzinho que já passou pro filho, e até que anos depois, desde que o filho tomou conta daquele lugar, passaram-se 20 anos e começaram a ter denúncias de encontrar corpos espalhados pela propriedade, que era bem afastada da cidade. E aí foram ver, gente, cena de filme de terror, assim, corpo espalhado por tudo. É horrível mesmo, tem todas as descrições. Mas é uma história super interessante, porque tem toda uma ramificação racial também, porque era uma família negra. Então, tem toda a questão das pessoas, como elas reagiram, né, ao saber que as cinzas que elas receberam não eram o familiar delas e que o familiar delas estava numa vala rasa, no mato, sabe? Então, assim, recomendo demais, gente, muito bem feito. É Noble, o nome, tá terminando de sair os episódios, ainda não saíram todos, já tem 7. Então, se você quiser sair em inglês, bem interessante esse caso. Eu vou pro comentário da Priscila Fernanda, que falou: oi meninas, sobre o programa do Povo Falar a Verdade. Teve o caso da menina no Peru que participou e acabou morta pelo namorado por causa do que ela disse no programa. Acho que vale pelo menos um mini episódio. Beijos. E vale mesmo. Eu vi esse documentário há um tempão atrás. Eu não lembro onde que eu vi, acho que foi na Netflix. Que realmente um caso de uma menina que ela vai no programa que tem aquele negócio de falar verdade e mentira, como é mesmo, né? E aí ela acaba falando que traiu o cara. Aí é uma cidade, obviamente, né? Uma sociedade muito machista, enfim. Então ele acabou ficando com muito ódio dela e matando ela. E aí esse programa durou pouco tempo, enfim. Rola assim fazer sobre este caso, viu, gente? A Jade comentou sobre isso no Instagram também. Ela disse até que essa mulher contou que ela às vezes fazia programa e dançava, né, pra complementar a renda, pra ganhar dinheiro. E aí o namorado assassinou ela. O nome dela era Ruth Thalia Saia Sanches. Então fica aí a indicação do documentário sobre ela. Porque realmente dizem que as desculpas que ele deram era a vergonha que ela fez ele passar em rede nacional. E o louco é que também eles culpam, que eu acho interessante nesse documentário, é que eles culpam também a mídia, não é só tipo, beleza, óbvio que o cara que matou ela, sabe? Mas levou a isso porque depois a própria mídia ficou explorando isso. Sim, verdade. Sabe? Porque eles ficaram martelando durante muito tempo, tipo, olha como o cara é corno. Faziam piadas ela era promíscua, né? Faziam piadas dele, sabe? Tipo, enfim, né? Resumidamente, tacaram o cara pra merda, entendeu? E aí, obviamente, que também o psicológico dele foi fudido, dela também, e acabou resultando nisso, né? Enfim. Mas é um caso que dá pra gente fazer sim. Sim. Não sei, quer comentar mais alguma coisa? É porque tem muito comentário, gente. Obrigada mesmo. Não vai dar pra ler todos. Mas a gente fica muito feliz. A gente lê pessoalmente todos eles. Sim. Agora tem como responder. Qualquer dia a gente entende a nova tecnologia.
de responder. Sim. É que a gente é um pouquinho lesada com novas tecnologias idosas, né? Idosas, muito idosas. Mas eu vou dar uma indicação, que eu vejo que vocês gostam muito de gente falando, conversando besteira. E eu vou dar uma indicação que é, assim, eu gosto muito da Alana, Alana Azevedo, que é uma influencer que ela faz conteúdo de humor. Que é muito bom, principalmente ela com o marido e a prima dela fazendo sobre o Masterchef. Ou, sei lá, eles apresentando Bolovo, sabe? E ela comendo e comentando como se fosse o Jacan, e é maravilhoso. Mas, tipo, ela criou um podcast com a prima dela, então, tipo, são mais elas falando sobre a família delas, sobre a vida delas, então é totalmente despretensioso, mas eu gosto muito de ouvir, chama Helena, o podcast tá pronto. É o nome do podcast, porque lembra o Dona Helena, cafezinho, sabe? Enfim. Muito bom. E aí tem um episódio que é muito bom, que é, tipo... A Vida Não é Dorama, que é muito bom. Então, vê aí, gente. É um podcast bem das duas conversando sobre a vida. E se você acompanha desde o zero, você já sabe o nome da tia, da avó, e como que era, como era a infância delas. Enfim, é engraçado. Podcast aleatório, gente, que eu gosto. Muito bom. Então é isso, gente. Deixa aí seus comentários sobre o caso de hoje. Se você tiver indicação de caso, manda pro nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. Apoia a gente também, que a gente sempre precisa do seu apoio, por favor. E aí, apoiando, você tem acesso aí aos episódios do 1001 Filminhos, tem acesso antecipado ao 1001 Vampiros, e também escuta as gravações ao vivo do episódio principal. E é isso, né, amiga? Não tem mais nada, não? É isso, não tem mais nada, não. Então, gente, beijos e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, pessoal! Peraí, que se eu desligar a tomada... Peraí, amiga. Grava de novo que eu vou pôr na tomada. Tem que ver aqui. Puta que pariu, toda vez que pariu. Por que eu não olho essa buceta antes? Oh, caralho, cadê essa porra? Cadê essa porra? Oh, achei. Ai, meu Deus, plugou aqui. Ai, caceta. Ai, não era só enfiar na tomada. Cara, tá conectado, mano. Pera. Foi. Pelo amor de Deus. Para que desgraça. O Mika vai ter que botar isso no final, cara. Não, Mika. Ai, amiga. Eu até esqueci o que eu tava falando.